pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Afonso chegou, Pepita. É, que maravilha. Está sem imagem. Dá um direito aí. Depois destacá-lo, né? É. Boa noite, Afonso. Boa noite, Afonso. Me pergunta de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar.
de amor, nosso Criador infinito em perfeição. Luz maior a se refletir no esplendor da criação. O Senhor que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para o encontro com Afonso, nesta obra que ele vai conversar conosco, trabalhar conosco, vibrar conosco, Devassando o Invisível, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Então, Pepita me incumbiu de estar aqui fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que hoje estaria sendo trabalhado neste grupo Missionários da Luz, capítulo 142, para quem tem o livro à mão, como o título é Um Só Senhor, livro da série Fonte Viva, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Capítulo 140, eu sou Sandra, para quem não me conhece, né? Porque a maioria já me conhece, né? Mas eu estou vendo aqui o Hélio, que eu não conheço, estou vendo a Fátima, né? Prazer, muito bom estar com vocês. Então, vamos lá, Um Só Senhor. A epígrafe diz assim, é de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. É aquele trecho muito conhecido de todos nós, não é? Não se pode servir a Deus e a Mamon, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Emmanuel nos diz assim, se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de Desculpem. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus,
para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial, termina Emmanuel a mensagem, a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Esta, então, é a mensagem de Emmanuel para nós nesta noite. Vamos fazer a prece, mas antes quero apresentar Afonso Soares. Afonso, que é nosso irmão querido, da Federação Espírita Brasileira. Hoje, Afonso ainda está, né, Afonso, no trabalho de redação da revista O Reformador, médium da Federação Espírita Brasileira, atua há muitos anos na causa do Cristo, né? Através do Esperanto, através da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer esse querido irmão, essa presença amiga, e vamos então fazer a nossa prece para esse ambiente que já está muito harmonioso, com esses espíritos que acorrem a nos auxiliar, a colaborar conosco, para que o bem se espalhe. Amado Jesus, amados mentores espirituais que regem os trabalhos desta casa, Deus nosso Pai, aqui estamos, Mestre querido, muito felizes porque podemos unir os nossos pensamentos, podemos unir os nossos corações, a estudar, a refletir, a ouvir, Senhor, de Ti, através desta querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que será trazida hoje para nós, a sua experiência em uma de suas obras, através do nosso querido Afonso Soares. Jesus, ampara a todos que aqui se encontram, envolvendo seus lares, envolvendo, Senhor, aqueles desencarnados que com certeza também estão aqui reunidos conosco. E rogamos, Senhor, que o que tiver de bom e útil em nós possa ser levado, Senhor, através desta vibração unida àqueles que sofrem e choram, aqueles que estão desesperançados, desanimados diante das provas necessárias da vida. Acalmai, Senhor, aqueles que estão envolvidos em guerras, guerras atrozes, Senhor, guerras lá fora, guerras no íntimo. Senhor, consola-os. E mais do que nunca, Senhor, permaneça conosco, porque contigo temos a certeza, Mestre, que venceremos as nossas dificuldades. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E assim, vamos dar a palavra a Afonso Soares, para que ele possa trazer para nós este recado de Ivone do Amaral Pereira através desta obra. Fique à vontade, querido. A palavra é sua. Pepita vai destacá-lo? Ele está sem som.
Você pode fazer isso, Sandrinha. Você Tá. Estou um está pouco. como anfitriã. Já abri Melhor. agora, né? Tá? Não, espera aí. Tá aberto? Tá Ah, sim. tá ótimo. Tá bom. Eu estou um pouquinho fora de foco, né? Um pouquinho. É, melhorou. Pronto. Melhorou. Estou um tanto distraído nisso tudo. Tá bom. Então, agradecendo aí ao grupo, né? Agradecendo a todos os responsáveis, os trabalhadores, né? Agradecendo a gentileza jamais desmentida da Sandra, né? Também conheço a Sandra há muito tempo. Vamos então iniciar. Eu só gostaria de ter uma noção de tempo, porque assim eu vou dosando aqui a matéria. Já são Você vai até, você vai até às 20h30, mas se 20. você. É, Tá bem, tá bom. 20 e 30, né? Tá ótimo. Há tempo suficiente. Então vamos falar sobre Ivone Pereira, sobre a obra que ela intermediou e, no caso, hoje, uma obra muito importante, Saída da Pena, privilegiada, entre aspas, né, de Dona Ivone Pereira. Uma obra que, juntamente com outra, formam assim, uma espécie de um documento, um documentário, melhor dizendo, a respeito das atividades dela. A nós, pessoalmente, parece que Dona Ivone, no nosso movimento, foi aquela criatura que deixou mais informações sobre a própria vida, sobre o que fez e fazia no movimento espírita como médium, como trabalhadora, com diferentes dons, não somente mediúnicos, mas dons de sentimento, né? De proteção ao próximo, de compreensão da alma humana, que era uma faculdade, uma qualidade dela muito visível, muito atenta, e com isso ela envolvia as criaturas que a buscavam num sentimento de afeto, de fraternidade, se eram mais jovens, um sentimento maternal. Assim foi comigo também, porque cheguei lá no conhecimento dela, como se diz no Evangelho, né? Coxo e estropiado. E ela conseguiu, de alguma forma, me dar um equilíbrio, me ajudando nos estudos, nos trabalhos da doutrina. Bom, então nós vamos hoje iniciar, antes de entrar propriamente no livro, vamos iniciar com uma breve exposição sobre algumas revelações trazidas pela doutrina, com foco exatamente na mediunidade. É muito rico esse conjunto de revelações trazido às sociedades humanas pelo Espiritismo. E, entre outras e muitas revelações, avulta, no nosso entender, com provas consistentes, a existência do mundo espiritual, do mundo invisível, em seus diferentes graus. E de onde procedem, desse mundo invisível, de onde procedem os espíritos que animam os seres corpóreos no mundo físico e para onde retornam após a morte do corpo de carne. Essa é uma das grandes revelações do Espiritismo, né? A existência das regiões espirituais. O Espiritismo também revela uma íntima, estreita interação, uma influência recíproca de ambos os mundos em que alternamos nossas existências, nossas passagens, né? O mundo material e o invisível. Há uma relação, uma interação constante entre os dois mundos, através, evidentemente, dos seus habitantes. Essa interação é permanente e ela se evidencia na ação dos espíritos sobre o mundo físico e seus habitantes, e, como contraparte, também na ação dos seres corpóreos sobre os chamados desencarnados. Há, então, uma interação completa. O canal, a instrumentação posta pela providência divina para que se estabeleçam essas relações entre as duas fases de vida humana,
a fase material e a fase de vida no invisível, esse canal, repito, é a faculdade inerente aos seres inteligentes, chamada mediunidade. É pela mediunidade, em todos os seus graus, que se estabelecem as relações entre os dois mundos, as comunicações entre os seres desencarnados e encarnados, as ações recíprocas entre os seus habitantes. Eu tenho plena consciência, meus amigos, minhas amigas, de que falo coisas que todos já conhecem, mas que senti a necessidade de aqui expor novamente, sinteticamente, justamente para dar uma base ao estudo do livro Devassando o Invisível. Então, é graças a essa faculdade que os espíritos podem manifestar-se entre nós, no mundo físico. Segundo o ensino dos próprios espíritos reveladores, trata-se de uma faculdade comum a todos os seres inteligentes, que se manifesta sob diversas formas, em diversos graus, e o seu portador é chamado médium, o que significa, como sabemos, intermediário. Pelo que revelam os espíritos, todos, então, somos médiums em algum grau. E se, como é dito pelos reveladores, que todos possuem a faculdade mediúnica, nós podemos afirmar que poucos, bem poucos, possuem essa faculdade em um grau mais desenvolvido, mais propício a manifestações positivas, concretas, palpáveis, ou, como comumente são conceituadas, manifestações ostensivas. Então, de modo geral, todos temos essa faculdade em nós, uns desenvolvida, outras ainda em elaboração, e cada um, no seu grau, recebe do mundo espiritual, através desse canal, aquilo que lhe é útil, aquilo que lhe convém. Nos homens e mulheres comuns, como nós aqui, é uma inspiração, uma intuição, enfim, uma proximidade do mundo espiritual que nos toca justamente através desse canal para nos ajudar, certamente. Mas também há incursões de espíritos que não são perfeitos, né? Espíritos imperfeitos, com intenções, às vezes, distantes da lei de Deus, que também atuam sobre nós. E é sempre o mesmo canal, porque a mediunidade é um canal neutro. Ser médium não significa ser virtuoso. A gente vê mediunidade até em criaturas que absolutamente não cogitam disso, que estão afastadas da lei de Deus, mas o canal funciona do mesmo jeito, né? Só que um canal colocado a serviço do bem atrai, obviamente, espíritos que trabalham no bem. E o inverso, a mesma coisa. Então, os médiuns, com essa chamada que propiciam manifestações ostensivas, visíveis, palpáveis, concretas, né? Que, de alguma forma, afetam a sociedade, afetam grupos. Né? É o caso, por exemplo, de Dona Ivone Pereira, todos sabemos. Né? Então, esses são aqueles cujas faculdades mediúnicas permitem comunicações explícitas, possibilitam a eles veicular intervenções diversas do mundo invisível em suas diversas formas, tais como, por exemplo, a escrita mediúnica, que é a psicografia, a audiência, a vidência, a visão das regiões desse mundo invisível e de seus habitantes, os fenômenos físicos diversos, como, por exemplo, as materializações, os transportes de objetos e até mesmo transportes de pessoas, a produção de sons, o desprendimento de seus próprios corpos, ou seja, o espírito se desliga, se afasta e faz incursões lúcidas, conscientes nas regiões espirituais. Porque nós todos, durante o sono, nós sabemos, nós podemos nos emancipar, nós podemos nos afastar do corpo, mas guardar a lucidez já é uma faculdade rara, por assim dizer. Em Dona Ivone era comuníssima. Era isso desde a infância até o fim de sua vida.
A história do Espiritismo, desde a sua origem, lá nos anos 1847, se não nos enganamos, numa pequena cidadezinha americana chamada Hydesville, no seio de uma família que ficou conhecida aqui entre nós, família Fox, as irmãs Fox, né? Médiums. Até hoje, a história do Espiritismo ela é rica em manifestações reconhecidamente verdadeiras desse mundo invisível e dos seus habitantes, isto é, dos seres que para lá retornaram pela morte do corpo. E um desses médiums, com as características que nós já mencionamos, foi, inegavelmente, a saudosa, muito querida Ivone do Amaral Pereira, que em múltiplos textos da literatura por ela intermediada, descreveu fenômenos em que participou, repetimos, como médium séria, médium modesta, médium devotada, médium segura, como está conceituado no Livro dos Médiuns por Allan Kardec. E essas qualidades são as qualidades que Allan Kardec identifica no que ele chama bons médiuns, né? E isso do ponto de vista moral, não é do ponto de vista de facilidade de comunicação, nada disso, é do ponto de vista moral. Então, os bons médiuns, e Dona Ivone o era, eles são sérios, modestos, devotados, seguros e também experientes. Faculdades mediúnicas bem definidas. Em Dona Ivone, uma dessas faculdades foi a de provisoriamente ela se libertar do corpo físico. Ou seja, a provisória libertação da alma. Libertação nesse sentido, emancipação provisória, afastamento, separação, desprendimento. E o mais importante, que aí é que está justamente assim o núcleo duro da faculdade. Isso em estado consciente, lúcido. Isso acontece conosco, mas de forma alguma é consciente. Não há lucidez praticamente. A gente pode se emancipar, podemos talvez, se os guias permitirem, guardar alguma recordação sob a forma de sonho, né? Ou uma intuição, mas o médium, como Dona Ivone, se libertava conscientemente, lucidamente, e sempre assistida e protegida pelos seus amorosos guias espirituais, dentre os quais a gente destaca, né, pela sua magnitude moral, os espíritos de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, o espírito Charles, que na vida passada de Dona Ivone foi pai dela, o Inácio Bittencourt, muito conhecido no movimento espírita brasileiro. Então, esses espíritos sempre a protegiam, a conduziam, programavam esses desprendimentos para lições a ela e para que as lições depois se estendessem a toda a sociedade através da sua faculdade mediúnica. Então, a Dona Ivone, para que não se perdesse esse valioso tesouro espiritual de suas experiências, uma experiência sempre inspirada por esses protetores, Dona Ivone tornou conhecidas muitas dessas ocorrências, ricas de ensinamentos sobre a imortalidade do ser, por meio de duas obras excelentes sobre o tema, que são a que hoje vamos focalizar, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Isso não significa que só nessas obras há esse desenvolvimento, essa exposição. A maior parte das obras de Ivone Pereira está ali a presença dela, como assistida, como intermediária, e são obras de fôlego, obras, por assim dizer, suculentas, impregnadas de revelações verdadeiras, plausíveis, compatíveis com as revelações dos grandes reveladores do Espiritismo. Então, essas duas obras, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, elas foram escritas e publicadas na primeira metade dos anos 60, publicadas pela editora da Federação Espírita Brasileira.
Até hoje está em linha editorial, porque elas saem e não param de sair. E nelas se reúnem, como dissemos, muitas experiências mediúnicas, atestando, através de um vasto leque de fenômenos, sobre a existência do mundo invisível, confirmando aquela revelação primeira dos espíritos que compuseram a codificação. Então, é o que vamos tentar aqui, meus irmãos, minhas irmãs queridas, é o que vamos tentar fazer. Quer dizer, expor sobre devação do invisível, mas estando absolutamente certo de que o resultado da tentativa de falar sobre devação do invisível vai ser extremamente pálido. Por quê? Diante do brilho das narrativas saídas da própria pena de Ivone Pereira. Narrativas, por assim dizer, suculentas, como dissemos, verdadeiras e consoladoras para todos os que se debruçam sobre fontes que lhes assegurem ser a morte tão somente a porta de acesso à realidade da vida imortal, à vida verdadeira. Já o título, Devassando o Invisível, ele explicita um dos consoladores resultados da mediunidade e de seus praticantes, os médiuns. Devassar o invisível, isto é, penetrar nas regiões espirituais durante estados especiais do sono físico, o que permite possibilitar à alma emancipar-se provisoriamente do corpo. Isso é o que acontece, porque a emancipação definitiva, nós sabemos, é a desencarnação. Mas em vida física nós podemos, como dizia Santo Agostinho, né, os estudiosos falam nisso. Santo Agostinho dizia: morremos todo dia. Em que sentido desse? Saímos do corpo, mas voltamos porque ainda nosso Pai não decidiu que desencarnássemos naquele dia, naquela hora, naquele período. O subtítulo do livro também, nessa expressão, sob a orientação dos espíritos guias da médium. Quer dizer, é um relato, uma descrição de fenômenos sob a orientação dos espíritos guias da médium. Esse trecho do subtítulo do livro, ele relembra a nós uma atitude invariável da saudosa médium no exercício de suas faculdades, que se mostrava sempre em rigorosa disciplina. Dona Ivone era rigorosamente disciplinada no trato desses assuntos, dessas práticas, dessas faculdades, uma completa submissão aos guias espirituais, só fazia o que eles permitiam, o que eles sugeriam, o que eles recomendavam, jamais tomando iniciativas de sua própria vontade, puramente pessoais. Então, isso já é um traço da atividade mediúnica de Dona Ivone Pereira. Esse critério é mais explícito ainda neste livro, na introdução, uma introdução muito instrutiva, como tudo no livro. A obra Devassando do Invisível é fruto das instruções do Espírito Charles. Não é obra pessoal e nem poderia ser, porque, segundo as próprias palavras de Ivone Pereira, aí aspas, o personalismo, se infiltrar na doutrina espírita, acarretará a sua corrupção, como sucedeu ao próprio cristianismo. Vale aqui, meus irmãos, em nossa opinião, uma curta digressão motivada por essa advertência de Dona Ivone. A atualidade do movimento espírita, nós temos visto isso não é novidade, não estamos dando opinião puramente pessoal, mas a atualidade do movimento espírita tem evidenciado a presença de enxertos de ideias pessoais, de práticas ditas mediúnicas, de material estranho à própria doutrina, de uma literatura oriunda de encarnados e de desencarnados que não resiste a uma crítica mais benevolente.
é justamente fruto da opinião pessoal. Nós estudamos a doutrina e, de repente, dizemos: Allan Kardec está ultrapassado. Nós temos que atualizar isso. Ora, só pode atualizar uma obra mediúnica trazida por grandes espíritos, outro espírito superior, não um encarnado, com todas as suas deficiências, com seus exames completamente comprometidos por falta de penetração de conhecimento. A nossa tarefa é simplesmente seguir o que os grandes mestres deixaram sob a forma de princípios, ensinos, né? Literatura. E era o que fazia Dona Ivone Pereira. Ela sempre, com veemência, fazia referência às opiniões pessoais. E não é propriamente dela, meus amigos e amigas. Lá no livro No Invisível, de Leon Denis, do início do século atrasado, século XX, século passado, lá na introdução, Leon Denis faz uma declaração muito importante, já constatando isso de que falamos agora. Ele diz: o Espiritismo será o que dele fizermos. Isso, então, ocorre por conta do livre-arbítrio. O movimento espírita está bem distante do que é doutrina espírita. Ele também faz essa distinção. Doutrina espírita é inatacável, é oriunda do pensamento do coração de nobilíssimos espíritos superiores. Movimento espírita é uma atividade formada por nós, homens e mulheres imperfeitos, suscetíveis de erro. Então, nós temos que cuidar com o livre-arbítrio para não comprometer essa obra que está aí em função das revelações espíritas. Então, Leon Denis falou isso. E o Espiritismo será o que nós fizermos dele. Então, vamos, depois disso tudo, percorrer algumas páginas do Devassando o Invisível de Dona Ivone. Se nos for possível, nós vamos comentar 7 dos seus 10 capítulos. Os comentários bem enxutos, né? Porque essa obra, se a gente quer conhecer muito bem, a gente deve não apenas ler, mas ler e reler, porque é obra de estudo. Aqui nós vamos fazer de passando, né? Passando, e consciente, como dissemos, que será uma pálida exposição a respeito de um verdadeiro monumento da literatura espírita. E vamos deixar, então, como falamos em 7 dos 10 capítulos, vamos deixar, então, os 3 capítulos finais para o exame dos que se interessarem pela leitura e estudo desse excelente livro. Então, vamos ao livro. O primeiro capítulo, que é intitulado Nada de Novo, nas suas 38 páginas, ele toca no tema sobre o qual, pelo menos no passado do movimento espírita, houve bastante dissensão, variavam as opiniões, havia grupos que aceitavam a revelação, havia grupos que não aceitavam, notadamente da obra de Leon Denis, de André Luiz. Aí muitos acharam isso é muito material, isso é muito físico, isso não é mundo espiritual, porque a ideia de mundo espiritual, mundo invisível, era a ideia assim, de uma coisa diáfana, e as criaturas que lá habitavam, os espíritos, também eram assim etéreos, imperceptíveis, viviam flutuando pelas regiões espirituais. E Leon Denis, eu gosto tanto que repito. O André Luiz, com essa obra Nosso Lar, apresenta as regiões espirituais próximas à Terra, no caso a colônia, né? Nosso Lar, bem aí próxima da vida terrena, com tudo aquilo que nós temos aqui. Então, essa revelação sobre a realidade da vida espiritual, para alguns não era tão concreta como foi revelada, mas depois o tempo passou, obras novas vieram, confirmaram isso, e a obra de Dona Ivone também, já muito antes de André Luiz,
porque o Memória de um Suicida começou a ser recebido em 1926. E ali no Memória do Suicida nós temos um mundo espiritual, principalmente nessas esferas próximas à Terra e destinada ao socorro, assistência, encaminhamento dos suicidas, é uma região bem próxima da Terra. Ali a única diferença é que não há corpo físico, mas há perispírito ainda adensado, há também construções, objetos, coisas materiais para os que lá habitam. A Dona Ivone, ela própria, quando se desprendia do corpo, ficava enlevada, não é? Pela beleza das regiões espirituais, ela própria julgava estar visitando planetas como Saturno, Júpiter. Era a ideia que ela fazia, porque não havia a disseminação dessa ideia que foi, assim por dizer, inaugurada por André Luiz. Um mundo, uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, com características próximas à vida na crosta terrestre. Quando Dona Ivone pensava isso, logo, logo os guias a corrigiam, advertindo não se tratar de ambientes planetários como Júpiter, Saturno e outros, mas sim de realizações fluídicas no espaço, em ambiente terreno. E eles exortavam Dona Ivone Pereira insistentemente: estuda, minha filha, estuda. Nos códigos, nos compêndios doutrinários, está tudo isso aí revelado. Então, isso aconteceu mesmo, né? Nesse capítulo, como um bom exemplo ilustrativo, nós temos uma comunicação ditada pelo pai de Dona Ivone Pereira, logo depois que desencarnou. Se houver tempo, a gente pode até transcrever, porque eu fiz questão de digitá-la. Então, nesse capítulo, como exemplo ilustrativo, o pai de Dona Ivone, recém-desencarnado, um belo dia resolve ditar uma comunicação a respeito justamente dessa transição do mundo físico para o mundo espiritual. Ele, então, revela ali o que lhe aconteceu imediatamente após sua morte. Não é possível agora aqui, vai depender do nosso tempo, transcrever o texto todo. Mas, em síntese, num resumo do resumo, ele diz que estava numa residência fluídica de além-túmulo, onde morava sua mãe e onde ele próprio iria residir como desencarnado. Eu, se não pudermos ler, recomendo a todos que, quando puderem, leiam o primeiro capítulo, pelo menos, de Devassando o Invisível, onde há essa comunicação altamente reveladora e altamente consoladora do pai de Dona Ivone, da sua desencarnação, os primeiros momentos, o que lhe aconteceu. Isso é muito consolador. Tira as ideias lúgubres, tétricas, né, assustadoras, fantasmagóricas, que principalmente as religiões organizadas teceram em torno da morte. O segundo capítulo é intitulado Como se trajam os espíritos. Título bastante claro, né, para o nosso entendimento. Quer dizer, o que os espíritos vestem no mundo invisível? Dona Ivone, então, vai ao passado, né, evoca o passado, um passado bem distante, e reproduz um fato ocorrido com praticamente a protetora espiritual da França, né? Hoje santa da Igreja Católica, Joana d'Arc. Ela estava presa e estava sendo interrogada por aquele temível e temido Tribunal da Inquisição, sinistra construção da Igreja Romana da época, né? Completamente contrária, antagônica, distante das revelações do próprio Cristo no Evangelho, na Igreja Católica. Então, um verdugo se volta para Joana d'Arc, que era uma menina ainda, e ele tenta confundi-la com uma pergunta bem capciosa, bem ardilosa. Ele pergunta a ela: São Miguel te aparece desnudo? E a jovem responde prontamente, certamente inspirada pelos seus guias espirituais:
E tu pensas que Deus não tem com que vesti-los? Isso, como se diz, silenciou o indagador, né, o verdugo, diante da força da verdade da revelação. Dona Ivone também, nesse segundo capítulo, evoca os ensinos básicos contidos na obra de Allan Kardec, a Gênese, onde é lembrada, se não nos falha a memória, no capítulo 14, é lembrada a existência do fluido cósmico universal, já revelado no Livro dos Espíritos, né? E sobre o qual o pensamento age com toda a sua força. As vestes dos espíritos, de um modo geral, resultam da ação mental desses espíritos sobre o perispírito, que também é formado por esse fluido cósmico universal. E eles, então, as suas mentes, seus pensamentos, atuam sobre esse fluido bastante plástico, bastante maleável ao pensamento e compõem a vestimenta que querem, e para se apresentarem vestidos segundo sua própria vontade ou, às vezes, segundo necessidade daqueles que precisam ser consolados por eles e que não seriam consolados se o Espírito aparecesse de um modo completamente diferente do que foi na última existência carnal. Então, esses espíritos nada mais fazem do que aplicar em si o que herdaram do Criador. A gente sempre se lembra daquela lição, né? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, as faculdades infinitas do Criador em nós estão postas também. Nós também podemos acioná-las, claro, dentro dos limites de criaturas, né? Em Deus é infinito, mas nós temos esse poder de criar com o pensamento no ambiente fluídico em que estamos, criar objetos, criar meio ambiente, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, dependendo do estado moral de progresso do espírito. Isso nos faz lembrar que o universo infinito, tudo isso que existe em volta de nós, que não tem fim, toda essa maravilha da criação divina, é o resultado da ação do pensamento de Deus sobre o fluido cósmico universal. De modo que essa faculdade de Deus, nós herdamos porque Deus nos concedeu essa faculdade. Ou seja, somos feitos à semelhança dele. Como uma ilustração ao fenômeno, a Dona Ivone relata casos em que os espíritos lhe aparecem revestidos de vestimentas fluídicas em harmonia com o seu estado moral. É sempre assim. É a lei que rege esse fenômeno. Ela menciona, por exemplo, um espírito chamado Joaquim, mencionado no livro, suicida, por quem Dona Ivone orou durante longo tempo, se não nos enganamos, 20 anos, pedindo por esse espírito, porque ela tinha uma compaixão enorme dos suicidas. Um belo dia, o Joaquim se apresenta a ela. Aí ela descobre, ela vê a vestimenta dele. Vestia um terno azul surrado, já usado, camisa branca no mesmo estado, gravata preta atada com desleixo e displicência, aparência de criatura esquálida, abatida, infinitamente triste. É próprio mesmo da personalidade de um espírito que desencarnou pela própria vontade, que se suicidou. Joaquim, depois de 20 anos, foi lá agradecer a Dona Ivone as preces que ele recebia, que o envolviam. Certamente Joaquim estava já em vias de reencarnar para reparar o seu ato contra a lei de Deus. Temos também, Dona Ivone se refere ao Espírito Charles, seu pai, no século XIX, um espírito de grande elevação, certamente, seu guia nessa última existência, autor de livros, né? Pai, ele se deixa ver, segundo Dona Ivone revela,
se deixa ver em trajes de iniciado hindu, com o clássico turbante sobre o qual brilha uma esmeralda, símbolo do exercício da medicina. Então, esse é o Charles. Também se refere ao espírito Chopin, Frederico Francisco Chopin, o grande compositor, né, polonês, que aparece a ela trajado à moda de sua época, reinado de Luís Filipe na França. Chopin nasceu em 1811 e desencarnou em 1849. Viveu pouco. E Chopin aparece ela todo envolto num luar azul, translúcido, e roupa daquela época, século XIX. Também se referiu Dona Ivone ao espírito Victor Hugo, grande romancista, o maior escritor francês, envolto agora em neblinas lucilantes, argênteas, não é? Com reflexos de prata, com reflexos azuis, sem que ela, entretanto, pudesse distinguir o feitio dos trajes de Victor Hugo. E também viu, agora para nós foi uma grande alegria, sendo esperantista, né? Nós temos uma grande veneração por Lázaro Luiz Zamenhof, o criador da língua internacional letra. Então, ela viu o espírito Lázaro Zamenhof, criador do Esperanto, muito vaporoso, mas humanizado em um terno do século XX. Zamenhof desencarnou em 1914, cercado por um halo de ondas concêntricas, o que revelava, segundo o que lhe disseram os espíritos, um elevado trabalho intelectual. E, além disso, ele era banhado, envolvido por um jato de luz radiosa verde claro. Dona Ivone, agora no terceiro capítulo, ela dedica esse capítulo justamente a esse gênio a que nos referimos, o gênio da música, muito amado no mundo inteiro. Não há quem não goste de Chopin no mundo inteiro, e dá ao capítulo exatamente este, Chopin, Frederico Chopin, na espiritualidade. Ora, o Chopin, entre muitas outras manifestações a ela, imagine um gênio daquela envergadura manifestado a Ivone Pereira no quarto dela, né, com toda a força da verdade, né? E ele chegou a se materializar para ela, chegava a se materializar, até o ponto que ele revivia ou reproduzia o seu estado físico no final de sua curta existência, que foi muito sofredora. Então, ele, naquele momento materializado, ele regride bem a memória e fica no estado em que estava nos últimos meses da sua encarnação, como o gênio da música. E então Dona Ivone constatava nele, vejam só, e ele mostrava febre, dores intestinais, aquele hálito próprio do tuberculoso, porque ele morreu tuberculoso. E certamente os laços que a ligavam Ivone Pereira a esse gênio da arte, remontam a vidas passadas. E como prova, Dona Ivone relata que nesses encontros em que ele se materializava, ela sempre o chamava de Fred, de Frederico chamava de Fred. Ora, isso é uma intimidade reveladora de que esses laços de amizade eram bem estreitos e tinham raízes em existências passadas. Aproveitamos aqui para destacar uma revelação feita pelo Charles, o guia espiritual dela, sobre exatamente o Frederico Chopin. O Charles afirma a ela que Chopin era a reencarnação do poeta romano Ovídio, que viveu no século que antecedeu a vinda de Jesus. Mais tarde, ele reencarna na Renascença, né, como Rafael Sanzio, o grande pintor do Renascimento, que viveu entre os séculos XV e XVI. E depois de Rafael Sanzio, esse espírito reencarna na Terra, agora como o músico, o gênio da música, Frederico Francisco Chopin. E o Charles faz essa
não é provavelmente jogo de palavras, mas é uma espécie de intercâmbio, né? Entrelaçamento de qualidade. Ovídio ficou conhecido na literatura, né? Nos comentários do mundo dos literatos, né? Dos estudiosos. Ovídio ficou conhecido como o músico da poesia. O Rafael ficou conhecido como o poeta da pintura. E Chopin ficou conhecido como o poeta da música. E, de fato, a música de Chopin tem poesia até a gente não saber que quantidade. É uma produção linda, né? Embora melancólica. Os capítulos 4 e 5 podem ser reunidos num único bloco, porque tratam praticamente do mesmo tema. O quarto se intitula Nas Regiões Inferiores, e o quinto capítulo, Mistificadores Obsessores. Então, há assim, uma espécie de uma identidade aí comum aos temas, né? Por assim dizer, o núcleo duro do capítulo 4, que se intitula Nas Regiões Inferiores, é um impressionante relato de Dona Ivone sobre sua visita, guiada e protegida por Bezerra de Menezes, a uma região trevosa do invisível, em que estava como que aprisionado um grupo de espíritos obsessores, criminosos, ali detidos, e que já se sentiam apavorados pelas consequências que adviriam de sua longa prática no mal. Então, Dona Ivone era levada também a essas regiões, para, certamente, que os guias pudessem aproveitá-la e dispensar a caridade, não é? Fazer jorrar sobre esses espíritos endurecidos, mas em vias de transformação, o Evangelho de Jesus, as suas lições, as consolações da doutrina dos espíritos. Eram 10 entidades aprisionadas num compartimento mísero, todas temerosas de se verem diante de Deus. O nome Deus os incomodava, e temerosas diante, principalmente, da lei divina, porque já estavam certas de suas culpas, o que é um progresso. Eles se debatiam diante dos próprios crimes que emergiam de suas mentes em visões pavorosas, contendas, lutas corporais, assaltos, sedução de menores, roubos, assassinatos, obsessões, suicídios, ou então imagens obscenas, sórdidas, vis, maléficas, atrozes. Tudo isso cercava aquelas 10 entidades em torno de si, emergindo da própria mente de cada um. E eram cercados porque a lei, nós sabemos, a lei das regiões espirituais esclarecidas é a caridade. Então, eles eram cercados de atenções caridosas de bons espíritos que, entretanto, quase nada conseguiam devido a esse estado calamitoso de suas mentes, que lhes impunham a visão de seus crimes e de suas vítimas num solo fétido, onde estavam detidos e de onde emergiam restos, despojos dessas vítimas. Uma verdadeira tortura, mas criada pela própria mente. O capítulo seguinte, o de número 5, com afinidade com esse quarto capítulo, ele trata de espíritos mistificadores e obsessores. Ali, o espírito Charles proporciona à médium, a Dona Ivone, conhecer uma classe de mistificadores obsessores caracterizados por se mostrarem disformes, extravagantes, feios, grotescos, repulsivos. Ali a gente vê o espírito revela que eles, de tanto deformarem mentalmente o perispírito, não conseguiam depois voltar e ficavam com aquela aparência que só seria resolvida através de reencarnações dolorosas, né, para que a encarnação física corrigisse a parte fluídica irreversivelmente afetada. Essas entidades que ela via com a assistência do guia eram responsáveis pelo assédio a uma parente da médium,
cujo comportamento refletia a ação desses obsessores. Esses obsessores, como dissemos, tinham o perispírito deformado por suas mentes viciadas na maldade. Alguns tinham uma aparência cômica, e diante de alguns com aparência grotesca, a médium não conseguiu conter o riso, porque causavam isso. Imediatamente o espírito, que era o Charles, a adverte: minha filha, rir é afinar-se com eles, o que poderá acarretar influências nocivas ao médium, a você. Outra lição importante, né? Vamos agora ao capítulo 6º, que trata dos romances mediúnicos. Nele, entre tantos outros detalhes, né, Dona Ivone esclarece como se dava, no exercício de sua faculdade como médium para a literatura, como se dava a recepção de obras dessa natureza. A literatura, no campo mediúnico, é uma especialidade. O médium tem aquela especialidade. Ele é apto a transmitir, a materializar, a comunicar, veicular obras literárias de qualidade, né? Então, Dona Ivone tinha essa especialidade, era uma médium também para literatura. Então, para essa exposição, ela evoca a recepção do livro, o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, onde há revelações sobre o futuro da nossa humanidade. Muitas se realizam bastando confrontar lá com o que está escrito por João Evangelista, que foi o médium de que Jesus se serviu para transmitir essas ideias, essas revelações. Então, ela evoca a recepção do livro Apocalipse, escrito pelo apóstolo João Evangelista. O apóstolo, quem lê o Apocalipse, vê ali cenas que deveriam ser expostas naquele último livro do Novo Testamento. Dona Ivone também, ela menciona isso, mas diz, guardando as proporções, não somos como João Evangelista. A distância é um abismo, mas também era arrebatada em espírito, via as cenas do romance, chegava a sentir o que acontecia às personagens, tudo apresentado em quadros fluídicos. Após essas operações transcendentais, né, certamente operadas no perispírito dela, nas criptas, né, mentais, após essas operações, aí sim vinha a psicografia propriamente dita. No caso, por exemplo, que é o mencionado por ela, do livro Amor e Ódio, uma obra incomparável, o trabalho, a fase inicial, essa de abastecer a mente dela com as cenas fluídicas, de cenários e tudo, coube ao espírito Victor Hugo. Então, a obra é de Victor Hugo. Mas Victor Hugo renunciou à tarefa psicográfica. Ele não quis acionar as faculdades psicográficas de Ivone Pereira e deixou esse trabalho a cargo do espírito Charles, outro artista também, né? De modo que Charles comandou a psicografia, Victor Hugo concebeu o livro Amor e Ódio. E quem leu Victor Hugo, algumas coisas dele, ao ler Amor e Ódio, vai ver que o estilo, o formato são idênticos à maneira como Victor Hugo escreveu. Isso é muito importante, revela, então, essa qualidade mediúnica de Dona Ivone, ou melhor dizendo, essa especialidade. Porque o médium que não tem essa especialidade não vai receber obras literárias legitimamente consideradas literárias. E se força muito, pode haver mistificação, pode haver animismo, e sempre a obra não vai refletir o que o provável autor espiritual quer escrever. Aqui temos como médium literário, especialidade, tivemos o Chico, né? Incomparável, né? Uma espécie de sol nesse campo mediúnico, e todos os satélites, ela, Dona Ivone, o Divaldo Franco, né? E talvez mais alguma, América Delgado, mas é muito rara a faculdade. O capítulo 7º é um relato bem singular de uma experiência de Dona Ivone, do exercício das faculdades mediúnicas. Nós estamos chegando no nosso tempo, acho que vai dar.
O protagonista dessa experiência, descrita no capítulo 7, é um espírito a quem Dona Ivone chamou de o amigo beletrista, expressão que também forma o título do capítulo no livro Devassando o Invisível, o amigo beletrista, 7º capítulo. O núcleo da narrativa é o testemunho que todo médium deve dar de fidelidade, renovação do caráter, adoção de um critério em harmonia com a grandeza do feito e sua própria reeducação à base do Evangelho. Ivone devia, como médium com essa categoria, Ivone devia abster-se de fruir conquistas e situações muito naturais para o humano comum. Um instrutor da falange de hindus, que era protetora da médium, lembre-se do Charles vestido de iniciado hindu. Um instrutor dessa falange adverte Ivone Pereira sobre essa necessidade, dizendo assim: somente um caminho deverá existir à tua frente, a doutrina do Cristo, o Consolador. És espírito reincidente em erros graves, a quem se cogita do invisível de auxiliar a se reerguer. Essa iniciação indispensável aos médiuns, esse verdadeiro teste, é um testemunho num determinado momento da vida do médium. Essa, para Dona Ivone, veio através desse espírito a que ela chamou o amigo beletrista, lá no Centro Espírita de Lavras, onde ela trabalhou. E esse espírito se apresentou a ela depois do receituário mediúnico que ela fazia lá no centro. Esse espírito, que havia sofrido situações penosas na vida, era escritor e queria veicular literatura servindo-se das faculdades mediúnicas de Dona Ivone, que ele conhecia. Mas o que ele apresentou, segundo o critério, a crítica de Ivone Pereira e dos espíritos que a assistiu, não tinha valor algum do ponto de vista espiritual, que é o que interessava. Né? Num determinado momento, o beletrista, ciente de que Dona Ivone atravessava dificuldades financeiras naquele momento de sua vida, ele diz a ela que renunciava à autoria dos textos dele e lhe permitia usar a obra como se fosse dela, a fim de que pudesse angariar recursos financeiros que a aliviassem suas provas materiais. Aí está a tentação, porque o médium consciente, o médium estudioso, o médium sério, devotado, modesto, como conceitou Allan Kardec, tem sempre que se lembrar, no que diz respeito à sua faculdade, que ali se aplica integralmente aquela exortação de Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Então, o médium não pode receber nada, nada pelo exercício da sua faculdade. Os que, porventura, enveredem por esse caminho, logo a perderão. E, às vezes, com uma consequência muito danosa, porque aí os canais podem ficar abertos para espíritos de natureza inferior, já constituindo, configurando trabalhos de obsessão. Então, aí estava a tentação, mas ela não caiu, porque a Dona Ivone era muito firme, muito estudiosa e sempre perto dos seus guias, porque ela não caiu, porque os princípios morais do Evangelho, da doutrina espírita, estavam profundamente enraizados no seu ser. A sua vitória lhe valeu até uma consoladora mensagem de Bezerra de Menezes. E o princípio era este que dissemos há pouco. Dai de graça o que de graça recebestes. Não vamos tratar, então, aqui dos 3 últimos capítulos de Devassando o Invisível, sugerindo aos nossos irmãos e irmãs que leiam o livro e conheçam esses 3 capítulos também. Ela se constitui num rico repositório de ensinamentos que, se bem estudados e melhor praticados, propiciarão ao estudioso recursos poderosos, né, para a construção de uma vida, de um destino que agradam a Deus e a seu Messias, Jesus de Nazaré. Eu acredito que não haja tempo para a comunicação do pai de Dona Ivone, mas os nossos irmãos e irmãs que se interessarem,
lendo o livro Devassando do Invisível, vão ver lá no primeiro capítulo essa carta do pai de Dona Ivone sobre a desencarnação, que é altamente consoladora. Desfaz todas as sombras, né? Todos os aspectos sinistros, aterrorizantes, com que as religiões organizadas, principalmente, cercaram o fenômeno da desencarnação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, era isso que podíamos trazer para vocês em torno desse livro incomparável, né? Que é Devassando o Invisível. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. E leiam Devassando o Invisível. Vale muito a pena. Agradecemos, então, Afonso querido. Pena que realmente o tempo foi passando rapidamente, né? E não É, dá para a gente tempo é usufruir mais, implacável. não Tempo é é? implacável, né? Isso. E, Pepita, você quer agora, então, fazer a prece junto conosco para finalizar o trabalho? Agradecemos de coração, querido. Deus te Bom, abençoe. eu que agradeço. E a todos esses espíritos ligados a Dona Ivone, não é? Esse trabalho que faz com que nós aprendamos a nos reeducar para Isso, realmente sermos mais felizes, né? isso. Exatamente. Abre o som, por favor, Pepita. Então, nós vamos fazer a prece, aí depois, se alguém quiser, tem que trazer a galeria também, né, Sandrinha? E se alguém quiser fazer alguma pergunta para ele depois da prece, também pode fazer, né, Afonso? Ah, sim, com prazer. A Glorinha, você vai tocar alguma música para a gente fazer a prece? Se você quiser, eu posso tocar. Tá, então vamos. Quer que toque? Posso tocar Noite Feliz? Pode, pode. Tá bom. O Natal vai chegando, né? Vamos. Noite feliz, noite feliz. Oh, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis lá Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Oh, Jesus, Deus da luz, com a fé é o teu coração que quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salva. E a nós todos salva. Noite feliz, noite feliz.
vem cantar aos pastores seus anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos em seu nome para estudar e aprender um pouco mais sobre essa obra tão primorosa da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Que aonde ela esteja, certamente nos planos maiores da vida, ela possa receber nesse momento o nosso sentimento de gratidão por todo o trabalho, pelo sacrifício com que ela se dedicou para nos deixar um legado de testemunhos tão profundos, tão sábios, tão verdadeiros. Pudéssemos nós todos imitá-la em disciplina, em fidelidade a esse Senhor que queremos ter como mestre de nossa vida, como disse a nossa página inicial, a que Senhor dedicamos a nossa vida. Que possamos ter essa fidelidade, que possamos ter essa dedicação, que possamos lembrar-nos sempre dos seus testemunhos, dos seus sacrifícios, para abraçar as nossas dificuldades e aprender com elas. Agradecemos a todos, todos que estiveram presentes conosco, encarnados e desencarnados. Agradecemos ao nosso amigo Afonso pelo carinho, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. Que Jesus possa abençoar-nos a todos e que possamos realmente reviver o seu nascimento em nossos corações, em nossas atitudes, em nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Gratidão por tudo que nos concedes diariamente. Muito obrigada. Bom, gente, alguém vai querer fazer alguma perguntinha para o Afonso?